Para explicarmos esse conceito, nós podemos utilizar o exemplo de quando colocamos determinada substância em um pote fechado, que por conta da mudança de temperatura, ela vai virando vapor. E quando a vaporização tem a mesma velocidade que a liquefação, nós chamamos de pressão máxima de vapor. Para explicarmos esse conceito, nós podemos utilizar o exemplo de quando colocamos determinada substância em um pote fechado, que por conta da mudança de temperatura, ela vai virando vapor. E quando a velocidade da vaporização é a mesma da liquefação, nós podemos chamar de pressão máxima de vapor, que é a pressão exercida pelo vapor entre os estados líquido e gasoso numa dada temperatura. Também temos que entender que quanto mais soluto, maior é a concentração, ou seja, é mais difícil para o soluto virar vapor, ou seja, a pressão de vapor também é menor. Entendendo todos esses conceitos, vamos ver o que foi feito no experimento? Então, nós começamos o nosso experimento separando 2 copos de vidro e um porta-bolo. No copo A, nós enchemos até a metade com água e misturamos com açúcar para formar uma solução. E no copo B, nós mantemos somente até a metade com água. Nós colocamos esses 2 copos no porta-bolo e nós lacramos com fita durex para que não houvesse nenhuma saída de ar. Nós mantemos esses copos na sombra por 3 dias. Nós iremos observar os resultados agora com a Marcela e com a Lidiane. Então, para explicar essa teoria desse nosso experimento que a gente fez, nós vamos usar a tonoscopia paralelo com a osmometria. Então, o que acontece? A gente observou, primeiramente, que o copo com água, a água começou a formar algumas bolhas de vapor. E já o copo com água e açúcar começou a formar ali algumas bolhas, mas bem depois do que a água. A água começou primeiro, a água com açúcar começou depois. Então, a gente explica isso com a tonoscopia. O que a tonoscopia diz? Que quanto maior a concentração da solução, menor a pressão de vapor. Ou seja, quanto mais soluto que eu tenho aqui, é o mesmo volume. Os 2 copos é o mesmo volume de água. Quanto mais soluto eu tenho aqui, maior é a concentração, certo? E aí, quando eu tenho essa concentração, vai ser mais difícil dele virar vapor. Enquanto aqui, como é um solvente puro, não tem nenhum soluto ali, vai ser bem mais fácil para ele virar vapor do que a água com açúcar, por conta disso. E aqui eu gostaria de mostrar o gráfico, que é aqui o solvente puro, que no caso é água, tá vendo que a pressão de vapor dele é maior, e aqui é a solução, que é menor, por conta disso que eu expliquei da concentração. E por que nós relacionamos esse experimento à osmose? Bom, nós temos que ter ideia de que osmose é um processo onde sai solvente de um meio hipotônico, que é o menos concentrado, para o meio hipertônico, que é o mais concentrado. E como aqui nós temos um líquido sem adição de soluto, e aqui nós temos um líquido com adição de soluto, esse aqui é mais concentrado. Por isso que o volume da solução A aumentou e da solução B diminuiu, porque saiu solvente desse negócio aqui